Bom, então vamos começar aqui com essa aula zero, tá? Que eu chamei de Espiando pelo Buraco da Fechadura, que é uma introdução aqui a nosso curso de física básica, tá? Então, para quem vai prestar o vestibular aí, embora eu sempre gosto de deixar claro para os meus alunos que eu não estou interessado em aprovações de vestibulares, tá, pessoal? Estou interessado numa boa compreensão, ou pelo menos em tentar despertar em vocês o interesse pela física. É isso que me interessa mesmo, tá? A aprovação no vestibular é consequência de um bom estudo de vocês aí, mas o meu foco aqui principal é justamente despertar em vocês esse desejo de conhecer, de querer saber mais. Então, por isso, vamos começar com essa aula zero, que eu chamei de Espiando pelo Buraco da Fechadura. Então, a gente vai usar daqui a pouco nesse link aqui, tá? A gente vai acessar ele para mostrar a animação. E vocês podem depois acessar esse link também no YouTube, ou vocês podem escrever simplesmente Powers of Ten. Vocês vão lá no YouTube. Tô falando chique aqui porque já viu, né? YouTube. E aí vocês acessam, né? Ao invés de ficar vendo vídeo sem noção, vocês vão lá e escrevam Powers of Ten. Tem um vídeo legal lá de 10 minutos em inglês. O bom é que vocês também treinam o inglês de vocês, beleza? Basicamente esse vídeo ele vai mostrar o que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos começar. Antes de iniciar nossa viagem, eu pergunto o que é a física. Então aí nós temos um texto, eu vou ler com vocês, para nós começarmos a introduzir, entrar nesse mundo da física. Então alguma vez você já se questionou sobre isso? Ou seja, o que é a física? Ou você simplesmente aceitou as fórmulas que são passadas na lousa e que em algum momento vão cair em alguma prova da sua vida aí? Se você simplesmente aceitou as fórmulas sem questionamento, então a física não serve para muita coisa além de calcular a velocidade de um carro ou a potência gasta pelo seu refrigerador. Mas se você já se questionou, então você deve ter percebido que a física está à nossa volta. Se você não percebeu isso, então aqui vai um pouco de física no seu cotidiano. Nós temos uma lista e a física ela é aplicada e ela explica algumas coisas interessantes. Por exemplo, por que nós respiramos, o que são seus pensamentos, por que cavalos correm e aves voam. Elas explicam como funciona uma ligação para o seu celular, o Wi-Fi, a televisão, o choque que você pode levar ao descer do carro, o ritmo do batimento cardíaco, furacões, arco-íris, olha só que coisa romântica, o amor, as marés, a música, até mesmo o poker, o DNA, a economia, a trajetória de projéteis balísticos, que nós vamos estudar isso, terremotos, tempestades, as cores, estações do ano, origem da vida, edificações, pontes que se quebram ou não, né, porque a gente não deseja que isso aconteça, as grandes navegações, raios-x, bombas nucleares, óculos de sol, como uma aranha se move por cima da água e muitas coisas mais. Então, nós vamos nos aventurar por esse mundo que é a física. E vamos começar então nessa nossa aula inaugural, que eu chamei de Espiando pelo Buraco da Fechadura, uma viagem pela imensidão do cosmos. Imensidão não serão apenas as coisas grandes, mas as coisas pequenas também, uma vez que cosmos é tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo que vai existir, nas falas do grandioso Carl Sagan. Eu sou Jonathan Quartuccio e estarei acompanhando vocês nessa viagem. Então, vamos lá. As maravilhas da aula à distância, da aula gravada, é que eu posso parar o tempo que eu quiser, posso fazer uma pausa, posso ir tomar água, posso ir no banheiro. E vocês nem vão perceber isso. O tempo aqui eu tenho domínio do tempo em minhas mãos, pelo menos essa ilusão de domínio. Então nós vamos recorrer a esse programinha aqui chamado Scale of the Universe, desenvolvido por Carrie Wang. Então aqui estão os dados, tá? Aqui está toda a marca registrada da pessoa que criou isso, tá? Todos os créditos, e nós vamos explorar o universo começando agora. Perfeito? Então,
Vamos explorar desde coisas grandes até coisas pequenas. Eu não sei se vocês vão estar ouvindo o som aí, eu estou ouvindo, de qualquer forma eu vou tirar, tá bom? Pessoal, e como que funciona a coisa aqui? Bom, eu quero que vocês prestem atenção aqui embaixo, onde nós temos o número 10 elevado a uma potência, no caso aqui a potência é 0. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então isso aqui significa que nós estamos na ordem de tamanho das coisas que são medidas com 1 metro. Por exemplo, o corpo humano, uma bola de praia, são coisas que nós usamos 1 metro para medir. Então, são múltiplos aí de 1 metro. Perfeito? Eu vou começar Primeiro, vamos para as coisas muito grandes, depois a gente vai para as coisas muito pequenas. Então, vamos começar olhando as coisas que têm um tamanho maior que a unidade de 1 metro. Então, vamos começar a percorrer nossa escala de tamanho. Repare que ali começou a mudar, ó, 10 elevado a 0,2. Estamos aumentando, vamos até a próxima ordem de grandeza, que será o 10 elevado a 1. E nós vamos ver as coisas que são medidas com 10 elevado a 1. Bom, 10 elevado a 1 já estamos na faixa de 10 metros. E quando nós temos a faixa de 10 metros, essas são as coisas dessa ordem de tamanho. Então, por exemplo, o módulo lunar da Apollo, o saguaro, né, um cacto, e uma casa também é da ordem de 10 metros aí, tá bom? O comprimento de uma casa. Então, vamos continuar aumentando, vamos para a próxima ordem de grandeza e vão reparando nas imagens que vão aparecendo à medida que aqui vai alterando o valor, tá? Então, vamos até 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 já vai estar na faixa de 100 metros, tá bom? E com 100 metros, o que a gente encontra já são esses objetos maiores, né, que já tem um tamanho na faixa de 100 metros. Por exemplo, um campo de futebol, né, o futebol americano, um Boeing, a Estátua da Liberdade, a Estação Espacial, o Titanic surgindo aqui. Então estamos ainda na faixa de 100 metros. Bom, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é um seguido de 3 zeros. Então nós vamos para a faixa de 1000 metros. 1000 metros, como vocês sabem, é 1 quilômetro, perfeito? E é basicamente isso daqui, ó. Esse diâmetro aqui, esse círculo que nós estamos vendo, ele já abrange um diâmetro de 1 quilômetro, perfeito? E é nessa faixa, e é nessa faixa de 1 quilômetro, às vezes aparecem essas coisas aqui, pessoal, porque eu acabo clicando fora, tá? Mas não tem problema, não vai estragar a aula e vamos lá. Então, na faixa de 1 km, nós já começamos a ter essas medidas maiores aqui. Nós temos aqui a Angel Falls, que é a maior queda d'água. Nós temos a cidade do Vaticano aqui, perfeito? Então, de novo, esse círculo aqui, o diâmetro dele é de 1 km, aqui basicamente é o que caberia dentro desse círculo de 1 km, 10 elevado a 3, perfeito? Pessoal, aqui no Brasil a gente escreve 1.000, mas como aqui é linguagem americana, no caso norte-americano, ou melhor, na linguagem inglesa, no lugar de ponto é vírgula. Então, 1,000 é 1000, perfeito? Então, aqui está, ó, 10 elevado a 3. Vamos continuar aumentando nossa ordem de grandeza. Vamos para 10 elevado a 4. Aqui, 10 elevado a 4. Olha só que interessante, que nós temos o grande colisor de hadrons. Talvez aí a maior experiência humana já criada, tá bom? O maior equipamento humano já criado, que é um acelerador que fica na divisa entre França e Suíça, e ele colide partículas atômicas para estudar a estrutura interna de partículas atômicas aí. Quando a gente chegar lá em física moderna, talvez a gente vai dar uma olhada nisso daí, tá bom? E aqui nós já temos, por exemplo, o cometa Halley, nós temos Deimos, tá? Uma das luas do planeta Marte, e aqui nós temos o Monte Everest. Então, de novo, nós estamos com 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 seria 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros. Vamos para a próxima, 10 elevado a 5. Vamos lá. Com 10 elevado a 5. Bom, passei um pouquinho, mas não tem problema. Vamos aumentar até ver um diâmetro aqui de escala, chegando em 10 elevado a 6. Perfeito? Então, para 10 elevado a 6, agora nós temos essa circunferência. O diâmetro dessa circunferência é 10 elevado a 6. 10 elevado a 6, olha só, é 1 milhão. Como eu sei disso? Bom, cada agrupamento de 3 zeros é 1000. Então, 1000, então 1000 de 1000, a gente chega em milhão, tá bom? Então, aqui é 1 milhão de metros, perfeito? Essa é a ordem de tamanho dessa circunferência. Aqui então a gente começa a ver, por exemplo,
o estado da Califórnia e a Itália como um todo aqui. Pessoal, agora a gente vai começar a cair no mundo que faz parte da minha linha de pesquisa, tá? Eu sou astrofísico, estou estudando, né, para ser astrofísico, estou no mestrado em astrofísica, então a gente já vai começar a cair aqui na minha linha de pesquisa, né, onde eu perco o meu tempo aí, que já são nos planetas, nos corpos celestes no geral. Então aqui nós estamos vendo várias luas e planetas anões do sistema solar. E vamos chegar então em 10 elevado a 7, um seguido de 7 zeros. E aqui nós já temos, por exemplo, o tamanho da Terra, perfeito? Aqui o planeta Vênus, aqui o planeta Marte, aqui é uma lua Titã e aqui é o planeta Mercúrio, aqui é a nossa lua e aqui são outras luas do sistema solar. 10 elevado a 7, vamos continuar aumentando nossa ordem de grandeza e chegamos então na primeira estrela, Sirius B. Tá? Essa é Sirius B, se a gente clicar nela, aparecem alguns dados dessa estrela. Então, Sirius B ela tem 20 mil quilômetros de diâmetro, perfeito? Ou, na notação científica, 2 vezes 10 elevado a 7 metros, perfeito? Pessoal, esse quilo significa 1000, então quer dizer que já tem 3 zeros aqui, então é 1000 vezes o metro. Então, quilo, né, 1000, e aqui a unidade de metros. Então, quilômetros é 1000 metros, perfeito? Então, isso equivale a 2 vezes 10 elevado a 7 metros. Bem interessante. Uma estrela pequena, porque olha, tá, ela é bem pouca coisa maior aqui que o nosso planeta Terra. E se eu falo pequena é porque quando estamos falando de coisas grandes aí do cosmos, vocês vão ver que realmente existem coisas gigantes. Para quem gosta de game, ó, aqui é o tamanho do mundo de Minecraft. Então, ó, 64 mil quilômetros, né? 6,4 vezes 10 elevado a 7 metros. E aqui nós temos planeta Netuno, planeta Urano, planeta Saturno. Aqui provavelmente vai ser o planeta Júpiter. Isso aqui é o planeta Júpiter. E aqui são outras estrelas, tá bom? Estrelas também relativamente pequenas. Essa aqui tem 150 mil quilômetros de diâmetro ou 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então repare que nós já chegamos aqui na escala de 8. 1 seguido de 8 zeros, perfeito? E aqui são outras estrelas, essas estrelas pequenas, tá bom? Esse TRES4 é um planeta, então ele é um planeta gigante, ele é bem grande, mas aqui já é uma estrela. Esse Gliese também é uma estrela, mas é uma estrela anã marrom. Vocês podem parar o vídeo para tentar dar uma lida aqui. E aqui nós temos Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, tá? Depois do Sol, logicamente. Perfeito? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo algumas vozes de fundo aí, é porque devido à pandemia eu estou gravando de casa e tem muita gente em casa aqui, então talvez vocês escutem umas vozes aleatórias no fundo aí. Tomara que não, tá bom? Até meu microfone talvez não seja tão bom assim, mas eu estou tentando falar o máximo, o mais audível possível para vocês conseguirem me ouvir, perfeito? Então vamos aumentar a ordem de grandeza, olha só, 10 elevado a 9. Uma coisa que eu não falei, se vocês repararem aqui em cima, né, tem o nome dado a esse 10 elevado a 9 metros. Então o prefixo giga significa 10 a 9, tá bom? Então são 9 zeros aí. Então gigametro é 10 elevado a 9 metros, perfeito? O giga aí seria na faixa de 1 bilhão de metros, perfeito? Ó, como eu falei, para cada agrupamento de 3 zeros é 1000, então 1000, milhão, bilhão. Então 1 bilhão de metros. Aqui no caso, todos esses objetos caberiam nessa faixa de 1 bilhão de metros, já que nós temos a distância da Terra à Lua. E o que estamos vendo aqui agora são estrelas, perfeito? Esses corpos celestes são estrelas. Aqui está o nosso Sol. Nosso Sol tem um tamanho aí na faixa de 10 elevado a 9 metros, ou seja, 1,4 vezes 10 elevado a 9 metros, ou 1,4 milhões de quilômetros. Vamos continuar crescendo nossa ordem de grandeza. Chegamos em Vega, Altair, Sirius, tá? São estrelas importantes aí. Perceba que algumas dessas estrelas não são bem esféricas. Na verdade, nenhum corpo ele é totalmente esférico, mas alguns possuem essa deformação mais proeminente, como a estrela Altair. E aqui nós temos a estrela Vega, na constelação de Lira, perfeito? Ela é importante porque ela é meio que um padrão para nós classificarmos o brilho de outras estrelas. Mas aí quem sabe num curso de astronomia a gente estuda isso melhor. Então vamos para 10 elevado a 10. E repare que mais
coisas acontecendo. E uma coisa interessante, ó. Nessa faixa aqui nós temos a altura total da humanidade, tá? Se fosse todo mundo colocado um em cima do outro aí para 7 bilhões de pessoas, esse seria a altura aproximada dessa coluna formada por pessoas, ou seja, 10 milhões de quilômetros. Algumas curiosidades que vão aparecendo aí. Então, de novo, aqui só são estrelas. 10 elevado a 10. Aqui já chegamos na distância da Terra ao Sol, que é cerca de 150 milhões de quilômetros. E aqui nós chegamos então num círculo com diâmetro de 10 elevado a 12, que é o tera. Então, terametro é 10 elevado a 12 metros, beleza? Isso é o que? Mil, milhão, bilhão, trilhão. Seria 1 trilhão de metros, perfeito? De novo, somente estrelas. O que eu quero que vocês percebam é como o Sol está ficando pequeno agora comparado a essas outras estrelas, perfeito, pessoal? E de novo, são estrelas gigantes. Uma das maiores estrelas que a gente conhece é essa daqui, VY Canis Majores, perfeito? Ela é bem grande. Repare, tá? Ela é tão grande que ela abrange a distância de Netuno, do planeta Netuno, ao Sol. Então vamos para a próxima ordem de grandeza. Bom, aqui, já chegando em 10 elevado a 13, quase, nós temos o cinturão de Kuiper. Basicamente aqui é a representação do nosso sistema solar e aqui são asteroides em volta do nosso sistema solar. É nessa região onde habitam planetas anões, como por exemplo Plutão, tá bom? E Sedna, se eu não me engano, ele também habita nessa região do cinturão de Kuiper. Bom, vamos continuar. Aqui é a distância da sonda Voyager 1 à Terra. Então, ela basicamente está a 17 bilhões de quilômetros de distância. Aqui também é o que equivale a um dia-luz, aproximadamente 26 bilhões de quilômetros. Aqui, pessoal, é a distância que a luz percorre em um dia. A gente vai ver isso com mais calma também lá em ótica, perfeito? E aqui nós chegamos no primeiro objeto que não é bem uma estrela. É uma estrela que está morrendo. Isso a gente chama de nebulosa. Nesse caso aqui, a nebulosa do homúnculo, perfeito? Então vamos continuar aumentando a ordem de grandeza. Aqui é a distância do Sol a um cometa chamado cometa Halley-Bopp. E, peraí, deixa eu alinhar aqui de novo. Tá. Agora nós temos aqui a distância do planeta Sedna, perfeito? Quando ele está no seu ponto mais distante da sua órbita. Chegamos aqui numa circunferência, num círculo de 10 elevado a 15 metros, ou seja, um seguido de 10 elevado a 15 zeros, que a gente chama de peta. Então, olha só, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Seria 1 quadrilhão de quilômetros. E aí nós caímos em outra nebulosa chamada nebulosa da Raia. A nebulosa da Raia, pessoal, era uma estrela que chegou ao seu fim, uma estrela relativamente igual ao Sol, e esse é o fim dessa estrela, tá bom? Aqui é uma animação, mas existem fotos que vocês podem ver aí na internet. Mas é uma nebulosa. Agora nós vamos cair num reino de nebulosas, ou seja, de estrelas que chegaram ao seu fim, de estrelas mortas. Então, continuando, vamos chegar na ordem de 10 elevado a 16. E olha só, outras nebulosas de estrelas mortas. Tudo isso daqui, pessoal, tudo isso aqui é nebulosa, tá? E estrelas que chegaram ao seu fim, estrelas iguais ao Sol que chegaram ao seu fim. E aqui, ó, que interessante, nuvem de Oort. Pessoal, esse pontinho no centro aqui, amarelo, na nuvem de Oort, é o nosso Sol. Então, isso daqui compreende o nosso sistema solar. Então, essa nuvem de Oort é uma nuvem esférica em torno do sistema solar, onde estão vários objetos. Esses objetos são blocos de gelo, tá? e rocha, que orbitam aí em torno do Sol. E, por exemplo, o cometa Halley. O cometa Halley ele é um bloco pertencente à nuvem de Oort, né, que entrou na órbita, numa órbita conhecida aí de aproximadamente 76 anos, se eu não me engano. E ele orbita o nosso Sol. Então, o famoso cometa Halley, ele provém dessa grande nuvem que é a nuvem de Oort. Perfeito? Aqui agora nós caímos numa nebulosa que não é uma nebulosa de uma estrela que morreu igual o Sol, mas sim uma nebulosa que está formando novas estrelas. Essa aqui é chamada nebulosa cabeça de cavalo. Repare que aqui a unidade do tamanho dela já mudou um pouco, agora é 2 anos-luz. Por quê? Porque os números começam a ficar tão grandes que a gente não começa mais a falar em quilômetros, em metros. Agora a gente começa a falar em ano-luz.
Então aqui é 2 anos-luz. Se você preferir em metros, 2 vezes 10 elevado a 16 metros. Então como a potência vai ficando muito grande, a gente usa outra notação aí que é o ano-luz, perfeito? Esse parsec também é uma notação que equivale a 3,26 anos-luz. Vamos continuar nos distanciando. Agora, ó, isso daqui também é uma região de formação estelar, a nebulosa do Cone. Os pilares da criação também são regiões de formação estelar. Essa Crab Nebula, chamada nebulosa do caranguejo, essa é uma estrela que morreu, só que diferente das nebulosas anteriores, essa estrela explodiu, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de remanescente de supernova, que é a explosão de uma estrela aí. Bom, os pilares da criação fazem parte da nebulosa da Águia, que está aqui. Então, quando chegamos aí na faixa de 10 elevado a 18, nós vemos a nebulosa de Órion. Essa nebulosa ela fica perto das famosas Três Marias na constelação de Órion e é a única nebulosa que a gente consegue ver olho nu, tá, pessoal? Então, é uma região de formação estelar. Aqui é a nebulosa da Águia vista como um todo. Esse objeto aqui, ó, é esse daqui e os pilares da criação são esses daqui. Então, toda a nebulosa da Águia ela é bem grande. E novamente aqui só tem nebulosas nesse domínio. Um aglomerado de estrelas globulares, globulares porque eles formam uma esfera de estrelas chamada de Ômega Centauri. Continuando nossa viagem, opa, de novo eu tirei aqui, desculpem pessoal. Não sei se vocês percebem isso, mas às vezes eu acabo saindo ali do... Provavelmente vocês perceberam, tá? Mas eu volto rapidinho. Então aqui nós temos a maior nebulosa de formação estelar que a gente conhece, que é a nebulosa da Tarântula, e ela não fica na nossa galáxia, ela fica na galáxia vizinha, que é a Grande Nuvem de Magalhães, perfeito? Mas é uma região aí gigantesca. E aqui nós começamos a cair agora no reino das galáxias, então estamos olhando agora tudo isso nesse aglomerado de estrelas, de nebulosas, planetas, olhando agora esse aglomerado gigante é o que a gente chama de galáxias, tá? Basicamente o que a gente chama de galáxias. Então, quando estamos chegando na faixa de 10 elevado a 20 metros, nós caímos no reino das galáxias, algumas galáxias pequenas, outras maiores. Aqui está a Grande Nuvem de Magalhães, que é onde está aquela nebulosa da Tarântula que eu mostrei para vocês. Então vamos continuar aumentando. Esse círculo aqui é 10 elevado a 21 metros, ou seja, zeta, tá bom? Como que seria isso daqui? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, certo? Então um sextilhão aí de metros é grande. E chegando nessa faixa de 10 elevado a 21 metros, nós temos então a nossa galáxia, a Via Láctea. Então a Via Láctea ela tem um diâmetro dessa ordem de 10 elevado a 21. E aqui agora são outras galáxias que eu vou passar um pouco mais rápido, porque agora nós estamos num reino de grandes galáxias e de grandes aglomerados, porque essas galáxias vão interagindo entre si e vão meio que habitando em regiões aí astronomicamente próximas, tá? E essas regiões são os grupos de galáxias. Então, por exemplo, aqui é o grupo local, onde está a nossa galáxia e, consequentemente, nós e outras galáxias, como Andrômeda, Nuvem de Magalhães. Mas existem outros aglomerados, por exemplo, o superaglomerado de Virgem. Nós fazemos parte, tá bom? Do superaglomerado de Virgem. Vamos continuar aumentando aqui, ó, 10 elevado a 24 metros. Distância da Terra ao grande atrator é uma anomalia gravitacional. A gente não sabe o que tem ali, mas sabemos que as galáxias estão interagindo com esse grande atrator. Aqui é uma região interessante do espaço, né? Chama supervazio de Eridanos, porque ele fica em direção à constelação de Eridanos. E não tem nada ali, é um vazio, então falta galáxias ali, então ele é bem grande esse vazio. Então vamos ao máximo que a gente consegue ir. Pronto, 10 elevado a 27, esse é o tamanho estimado do nosso universo, tá? O nosso universo observável, ou seja, aquilo que a gente consegue observar. Perfeito, pessoal? Então esse daí é o máximo que a gente consegue ir. Vamos retroceder o filme agora e ir para o mínimo. Então vamos bem rapidamente, até porque eu não quero estender, não quero passar de 30 minutos nessa aula. Então vamos retroceder e voltar tudo de novo até a faixa de 10 elevado a 0. Então estamos chegando.
E agora a gente vai fazer o contrário. Ao invés de ir para as coisas grandes, nós vamos para as coisas pequenas. Até explorar o mundo atômico aí. Então aqui está nós, seres humanos. E vamos entrar agora na faixa. Reparem que agora a potência vai começar a ficar negativa. Então, por exemplo, 10 elevado a 0 é 1 metro. 10 elevado a menos 1 é 0,1 metro. 10 elevado a menos 2 é 0,01 metro. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, o número que vai ter aqui em cima é o número de casas decimais depois da vírgula que nós teremos aí. Então, vamos para 10 elevado a menos 1. Olha só, a gente cai, por exemplo, num texugo, num palito de fósforo, numa minhoca, num ovo de galinha, tá bom? Aqui nós caímos na faixa das micro-ondas, perfeito? Grão de café. E vamos continuar diminuindo. Tudo daqui, pessoal, é basicamente visível. Só que, ó, que interessante, ó. Tamanho, a espessura dos grafites, 0.9, 0.7, 0.5. E vai reparando, já estamos em 10 elevado a menos 2, ou seja, 0. Opa, o que aconteceu aqui? Desculpa de novo, tá? É 10 elevado a menos 2, então é 0,01 metros. Então vamos continuar. Chegamos aí numa formiga. Vamos continuar nossa viagem. Ó, essa circunferência tem 10 elevado a menos 3 metros. E olha só que interessante, pessoal. Um pixel de LCD, essas telas em LCD. Pra você ver como uma coisa, né, a nossa tecnologia, a nossa nanotecnologia, ela trabalha com coisas muito pequenas. E tudo isso a física trabalha. Então, isso aqui é a espessura de uma folha de papel, uma folha sulfite normal. E aqui seria a espessura de um fio de cabelo humano. Estamos na ordem de 10 elevado a menos 3 aí. Opa, apareceu de novo ali. Deixa eu fazer uma coisa, pessoal. Pronto, só fechei o programa porque às vezes meu mouse estava pegando ali e estava aparecendo. Então agora não é para aparecer tanto. Vamos continuar aqui, ó. Chegamos no óvulo humano. O óvulo humano, o óvulo, né? O ovo humano, né? O óvulo. E aqui é a menor coisa visível a olho nu. Então, a partir daqui a gente vai começar a cair em coisas, né, em tamanhos que só com microscópio mesmo, microscópios potentes conseguem fazer. Então começamos a cair no mundo das células. Vamos começar a diminuir ainda mais, ó, 10 elevado a menos 5 metros. Já estamos no reino dos cromossomos e das mitocôndrias. Chegamos no reino da luz vermelha. Aqui mais para frente nós temos a luz violeta. Chegamos aí também no reino dos vírus, né, os temidos vírus aí. Aqui o maior vírus conhecido. E vamos continuar entrando aí, 10 elevado a menos 6. Aqui a menor coisa visível no microscópio óptico, ou seja, o microscópio óptico é aquele que usa a luz visível, tá? A luz que a gente consegue captar com os nossos olhos. A partir daqui são microscópios mais... Eu esqueci a palavra, tá, pessoal? Tem esse daí também que eu esqueci as palavras, mas é um microscópio um pouco mais sofisticado, é essa palavra. Que usa, por exemplo, feixes de elétrons para observar as coisas aí. Mas tudo bem, a gente consegue observar, mas não olhando diretamente com os nossos olhos, tá bom? Pra você ter uma ideia, aqui nós temos uma porta de um transistor. Esses transistores, né, eles são equipamentos usados aí na eletrônica moderna. Então isso aqui foi construído por seres humanos e olha só o tamanho deles, tá? Então, de fato, a física das pequenas coisas em nanoescala, a partir da física aplicada em nanoescala, que usa muito de física quântica, de teoria quântica, ela cria coisas interessantíssimas, tá? Isso aqui é muito pequeno e a gente usa aí nos equipamentos mais modernos aí. Então, continuando, chegamos no reino do DNA, a fita de DNA. E aqui já começamos agora a entrar no mundo atômico, perfeito? Olha aqui o buckball, o famoso futeboleno ou carbono 60, são 60 átomos de carbono agrupados de modo a formar aí uma esfera. E aqui nós temos nanotubos de carbono. Então, ó, olha só a ordem, 10 elevado a menos 8. Chegamos já em 10 elevado a menos 9 metros. Olha só a ordem de grandeza, ó, 10 elevado a menos 9 é o que a gente chama de nano. Então,
Nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. E é aí que a gente entra no mundo atômico de vez. Perfeito? Então essa física do nano é basicamente também o mundo da química, tá? É basicamente o mundo dos átomos aí. Então vamos continuar adentrando no mundo atômico. Aqui é a menor coisa visível no microscópio eletrônico. Como eu falei, usa feixe de elétrons. Então aqui nós temos o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio. A partir daqui, pessoal, isso daqui é mais, embora tudo que a gente viu aqui foi representação com desenho, mas é baseado em imagem real. Daqui em diante agora não é baseado em imagens reais, é baseado em modelos que nós temos. Então átomo de hidrogênio, átomo de hélio. Continuando, nós temos a radiação gama. E vá reparando aqui na ordem de grandeza, 10 elevado a menos 12 estamos chegando, que é a faixa do picômetro. Continuando aqui, 100, certo? 100 femtômetro, estamos na faixa de 10 elevado a menos 13. Chegamos nos núcleos atômicos, então, por exemplo, o núcleo de urânio, a visão clássica de um elétron, tá? E aí nós temos então os núcleos atômicos. Chegamos aqui nos prótons e nos nêutrons. E aqui medidas, tamanhos menores que esse comprimento, nós estamos no escuro. A gente não tem confirmação direta. Logicamente a gente sabe que existe, mas a gente não sabe se é exatamente dessa maneira, perfeito? Uma coisa também interessante, pessoal, é que embora a gente está representando aqui prótons e nêutrons por bolinhas, as partículas por bolinhas, elas não são bolinhas. A descrição exata disso é muito mais complicada, mas no nosso curso aqui a gente sempre vai usar bolinhas porque é o que há de melhor para tentar entender essas coisas aí. Então nós chegamos em 10 elevado a menos 17. Nós temos o alcance da chamada força fraca, que é responsável pelos decaimentos radioativos, provavelmente você já ouviu. Já passei um pouco de 30 minutos, mas já está acabando, tá, pessoal? Aqui nós temos então o reino dos quarks, que são as partículas que compõem os prótons e os nêutrons. Estamos na faixa do atômetro, 10 elevado a menos 18. Mais quarks. Aqui nós temos neutrinos. Vamos continuar diminuindo, 10 elevado a menos 20. 10 elevado a menos 21 é o zeptômetro. Vamos ver o que temos ali dentro. Nós temos o chamado quark top, um quark massivo, tá? Em comparação aos outros, por isso o nome top. 10 e octômetro, nós temos uma partícula famosa aí, tá? Para quem é da área, que é o neutrino. E aqui, ó, 10 elevado a menos 25, não tem nada. 10 elevado a menos 26, não tem nada. Menos 27, não tem nada. Aparentemente não tem mais nada, né, pessoal? Mas a verdade, a física, ela trabalha com ordens que vão um pouco além. Então, vá reparando ali na sua potência, 10 elevado a menos 32. E agora está começando a aparecer alguma coisa ali, que é em 10 elevado a menos 34. 10 elevado a menos 35, que é o máximo. E nós chegamos, então, na espuma quântica, que basicamente é aquilo que forma tudo que existe. O comprimento de Planck, basicamente a escala mínima de comprimento que nós temos aí na natureza, faz parte da física teórica aí, para quem, sei lá, se interessar por física de partículas, quem sabe. E aqui uma string, uma corda, que seria também hipotético, né, aquilo que formaria as estruturas como os quarks, tá bom? E os elétrons. Então, nós vamos uma faixa de 10 elevado a menos 35, até, que é a menor coisa que existe na natureza, até as maiores coisas que existem na natureza. Então, essa foi nossa viagem introdutória aí, que é a nossa aula 0, só para vocês terem uma ideia, né, do espaço aí que a física estuda. Logicamente, a gente não vai passar por todos esses espaços, por todas essas ordens de grandeza, pelo menos não nesse curso, mas é importante vocês terem em mente que isso existe. Maravilha, pessoal? Então, esse foi nosso vídeo inaugural do nosso curso de Física Básica. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!